meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje eu trago um assunto muito importante para todos vocês. Eu quero falar sobre a origem das religiões. Vamos analisar um assunto histórico. Primeiro vamos ver a cronologia das religiões, a mãe e suas filhas. Segundo, vamos ver a origem da religião cristã aqui no Brasil. Terceiro, qual o seu vínculo na história messiânica? E quarto, por que as religiões existem? Quinto, qual o seu papel na história? Sexto, a necessidade de elas existirem. E sétimo, qual será o seu final? Quero apresentar de uma vez por todas aos remanescentes de Israel que estão em todas as religiões do mundo. O meu objetivo é revelar ao remanescente de Israel o perigo que todos estão correndo por estarem dentro das comunidades católicas, o que educadamente chamam de igrejas evangélicas. Meu objetivo neste estudo é mostrar para os membros de religiões cristãs verdades irrefutáveis que provam que não existe no Brasil e nem no mundo uma igreja ou comunidade que pertença ao Messias de Israel. São mais de 1.200 anos de enganos e perdição. Quero dizer que a hora chegou e agora é, em que todos os membros de religião que fazem parte das religiões da terra saberão a verdade cabalmente, hoje ou amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, mas todos têm que ouvir essa verdade que está sendo dita agora. Todos entenderão que cada uma denominação cristã que saíram das reformas protestantes, todas são barcos furados, cujos lemes apodreceram e suas jornadas chegaram ao fim. De todo esse movimento religioso no mundo, só escaparam os remanescentes eleitos para o Messias, que estão dentro de todas as religiões da terra. Todas as religiões da terra são vítimas do imperador Constantino, que inseriu no mundo uma ilusão de que um Salvador chamado Jesus seria o Salvador do mundo. Mas tudo isso foi mentira e muito engano. Jesus é um nome inventado por eles mesmos. O Salvador de Israel é Yeshua. Esse é o seu nome reconhecido por todos os israelitas. Não há e nunca houve salvação para ninguém em Jesus, pois esse Salvador não existe de fato, é só uma utopia. E não adianta me refutarem, não encontrarão saída. Essa é a verdade, doa a quem doer. Com toda a força do meu coração, quisera eu que assim não fosse, por amor a tanta gente que viveu até hoje na perdição e que morreram todos perdidos sem salvação. Mas é isso mesmo que afirmo por ordem do rei de Israel. O grande engodo maligno são as fontes religiosas, que ensinam que suas denominações são cada uma por si a igreja do Messias, e usando a Bíblia, justificam suas fundações, apresentando falsos conceitos e alicerces da vida do Messias. Na verdade, o Messias nunca fez parte de religião da terra. O Salvador deles, da terra, é Jesus. Jesus nunca foi nem parente do Salvador de Israel. Vou provar que o Messias jamais mandou brasileiros ou pessoas de qualquer um outro país pregar boas novas para outras nações, a não ser as nações que pertencem a ele espiritualmente, o povo de Israel, que são os remanescentes que estão em todas as partes do mundo. A mensagem do Messias sempre foi buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Messias nunca incumbiu padres e pastores para pregar suas boas novas.
O remanescente tem que saber que nenhuma denominação da terra tem parte com o povo de Israel ou o povo do Messias. Essa gente religiosa que usam a Bíblia, que os padres trouxeram para o Brasil, são apenas ramos da árvore romana iniciada em 313 depois do Cristo e que foi consolidada em 382 pelo imperador Teodósio de Roma. Yeshua é israelita, eis aí o princípio da diferença. Todos os que estão aqui no Brasil e em muitas partes do mundo nasceram da renovação luterana em 1532. Não tem nada de igreja do Messias aqui, é somente a Igreja Católica de Constantino, dividida com aparência de algumas mudanças, cuja doutrina é a mesma. E percebam ainda que a divisão luterana foi muito mais política do que doutrinária. Lutero trouxe para sua igreja cognominada Reformada grande parte das doutrinas de sua Igreja Católica. Por exemplo, o principal para diferenciar a sua denominação da Igreja Católica Antiga ele não fez, que seria rejeitar o Salvador de Constantino, Jesus Cristo. Como seria uma reforma perfeita se ele levou de dentro da Igreja Católica a sua base fundamental de fé, que era o ídolo grego Jesus, que eles engendraram? Lutero levou a doutrina da Trindade, a doutrina do inferno, celebração de Natal, comemoração de aniversários natalícios e a crendice de que há um ser chamado Satanás e Diabo. Ele levou tudo consigo. Que reforma foi essa? Isso prova que a igreja apenas se dividiu politicamente. É a Igreja Católica até hoje, minha gente. Lutero levou consigo a crendice de que o homem tem uma alma. Falo para os inteligentes. O que define uma igreja não é a confinações de paredes, mas a doutrina que o seu povo defende. Qual a diferença da igreja dos padres para a igreja dos pastores, se todos creem na mesma essência doutrinária? Minha gente, povo remanescente de Israel, vós que nascestes nesse antro de promiscuidade espiritual, saiam dela. O vosso lugar é com o Messias. Ele os espera. Eis aqui o vosso tutor para vos conduzir até ao verdadeiro Messias. Onde vós estáis vivendo é tudo utopia e religião católica e suas filhas. É só ilusão, não há Salvador aí. Todos viveram até aqui um engodo satânico. Infelizmente os culpados estão mortos e nada se pode fazer. Todas as denominações aqui do Brasil que vieram de reformas efetuadas por padres católicos oriundos do Constantino é palha. O que vivem espiritualmente não vale nada, excetuando o remanescente que está dentro delas. Vamos agora observar a cronologia das igrejas mãe, filhas e netas. Seja razoável e analise comigo a história das religiões. E, sinceramente, depois de ouvir esta história, me diga se há possibilidade dessa gente que está aí ter algum parentesco espiritual com o Messias de Israel. Os cristãos do engano não percebem que, enquanto eles dizem que sua igreja veio dos judeus, apresentam um Salvador que veio da Grécia, chamado Jesus. A Igreja Católica de Constantino perdurou 1150 anos depois de sua legalização pelo Estado Romano em 382 pelo imperador Teodósio, até chegar à primeira divisão fenomenal em 1532. Em 1517, levantou-se um padre revoltado contra a Igreja Católica chamado Martinho Lutero. E em 1532, ele, o padre alemão Martinho Lutero, fez uma revolução dentro da Igreja Católica, nascendo daí as igrejas reformadas, que cognominaram de protestantes. Em 1557, dia 7 de março, chega ao Brasil a primeira igreja reformada, Igreja Francesa Calvinista.
Em 1630, se instala no Recife a segunda igreja reformada, a Igreja Holandesa. Em 1816, entrou no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a terceira igreja reformada, chamada Igreja Anglicana. Em 1824 se instala no Brasil a quarta igreja reformada, Igreja Luterana. Em 1835 chega ao Brasil a quinta igreja reformada, Igreja Metodista. Em 1855 chega ao Brasil a sexta igreja reformada, Igreja Congregacional, fundada por escocês e se instala no Rio de Janeiro. Em 1859 chega ao Brasil a sétima igreja reformada, Igreja Presbiteriana. E em 1871 se levanta em São Paulo a primeira igreja batista do Brasil. Até aqui, nenhuma igreja do Messias apareceu, só fatias da Igreja Católica, cada uma representando seus títulos individuais. Nada de Salvador de Israel. Em 1878 nasceu mais uma religião no Brasil, a Casa de Oração. Começa a aparecer as crias das reformadas. Esses, a Casa de Oração, já se derivaram da Igreja Fluminense. Em 1879 surge a Igreja Evangélica Brasileira. Agora as igrejas reformadas já começam a dar luz a outras filhas. E em 1979 começa o Brasil a receber uma grande contaminação de igrejas católicas divididas dentro do nosso país. E em 1886, mais uma divisão da Igreja Luterana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Em 1890, mais uma divisão brasileira, surge a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Em 1893, mais uma divisão dos fragmentos católicos, Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Em 1895 surge mais um fragmento do fragmento católico, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1903, mais uma divisão da Igreja Presbiteriana. Nasce a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Em 1904, mais uma divisão da Igreja Luterana, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Em 1907, mais uma divisão da Igreja Batista, surge a Convenção Batista Brasileira. Em 1910, surge mais uma denominação, fragmento de um pedaço da Igreja Católica Romana, a Congregação Cristã do Brasil. Em 1911, os suecos chegaram ao Belém do Pará e fundaram uma igreja denominada como Missão da Fé Apostólica, saindo desses da Convenção Batista Brasileira. E logo se acertaram e construíram um outro título, esse permanece até hoje. É mais um pedacinho da Igreja Católica, a Igreja Assembleia de Deus. Em 1912 surge a Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Em 1913 surge a União das Igrejas Congregacionais do Brasil. Em 1914, a Assembleia de Deus chega em Fortaleza, Ceará. Percebam que cada vez mais longe fica a possibilidade de que haja alguém do Messias no meio dessa promiscuidade espiritual. Em 1925 chega ao Brasil mais uma Igreja Evangélica Olines do Brasil. Em 1930, mais uma divisão da Igreja Metodista. Agora ela seria a Igreja Brasileira, Igreja Metodista do Brasil. Isso prova que eles pertencem a eles mesmos. Em 1932 surge mais uma divisão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é a Igreja Adventista da Promessa. Ainda em 1932 sai da Assembleia de Deus mais um ramo católico, Igreja de Cristo no Brasil. Em 1934 sai da Igreja Metodista do Brasil mais uma filha da católica chamada Igreja Metodista Ortodoxa. Você ainda vai chamar isso de igreja que espera o Messias? Essa gente não tem nenhum parentesco com a verdadeira Igreja do Messias de Israel. Em 1935 chega ao Brasil
vindo dos Estados Unidos à Igreja de Cristo Pentecostal, no Rio de Janeiro. Em 1936, mais uma divisão da Igreja Metodista, agora a Igreja Metodista Livre, em São Paulo. Em 1939, aparece a Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Em 1940, mais uma divisão da Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Dizer que essa consubstanciação de denominações imundas é a Igreja do Messias é muita ignorância e falta de respeito assimilar uma Babel dessa com a Igreja do Filho do Altíssimo. Estou falando assim só para que vocês possam compreender que o que eu estou falando é a mais pura e genuína verdade. Não estou aqui de forma alguma para denegrir a imagem de ninguém, mas para falar a verdade, doa a quem doer. Em 1942 aparece a Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. Em 1946, mais uma denominação desviada da Igreja Metodista, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Em 1951 aparece a Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada em São Paulo. Em 1953, mais duas denominações em São Paulo, a Igreja Ministério Voz da Verdade e Igreja Renovada Cristã. Em 1955 surge a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, em São Paulo. Em 1958, mais duas igrejas no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Igreja Apostólica Cristã e a Igreja do Nazareno do Brasil. Em 1960, a Igreja Cristã Nova Vida. Em 1961, igrejas militantes da obra da restauração no Rio de Janeiro. Em 1962, Davi Miranda funda a Igreja Deus e Amor. Em 1963, mais uma, a Igreja Unida. Em 1964, mais uma, em Belo Horizonte, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Em 1967, mais uma divisão da Metodista, a Igreja Metodista Wesleyana. Em 1967, nasce a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Em 1968, mais três igrejas, Igreja Cristã Maranata, Igreja Cristã Remanescente e Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Em 1970, Igreja Evangélica Sinais de Prodígios. Em 1977, Igreja Universal do Reino de Deus, no Rio de Janeiro, fundado pelo Edir Macedo. Em 1978, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Em 1980, Igreja Internacional da Graça, fundado pelo R.R. Soares. Em 1981, Igreja Wesleyana Unida. Em 1986, Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Em 1991, divisão da Igreja Cristã do Brasil, ela é a Congregação Cristã Renovada. Em 1992, fundaram duas denominações grandes, Comunidades Evangélicas Sara Nossa Terra e Comunidade Evangélica Projeto Vida. Em 1993, mais uma divisão da Congregação Cristã. Levanta agora-se a Congregação Cristã do Sétimo Dia. Em 1994 surge a Igreja Apostólica Fonte da Vida. Em 1997, Igreja Videira. Em 1998, Igreja Mundial do Poder de Deus, fundador Valdoliro Santiago. Em 2000, Igreja Bola de Neve, Chu. Em 2004, Caminho da Graça. Em 2006, mais duas igrejas, Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus e Igreja Cristã Remanescente e Primitiva. Em 2008, Igreja Puritana Reformada. Em 2009, mais duas igrejas, Ministério Terra Esperança e Igreja Pentecostal Última Aliança. Em 2010, a Casa da Rocha. Em 2014, Ministério Apostólico Palavra que se Renova. Em 2015, mais duas, Comunidade Evangélica Assembleia de Deus e Comunidade Apostólica Deus de Milagres. A última, em 2016, Igreja Cristã Primitiva HP. Isso é só o que encontramos em registros originais. Já falamos dos itens da cronologia e das origens das igrejas. Agora, o terceiro item. Qual o vínculo que essas igrejas têm com o verdadeiro Messias? Nenhum. Até a Bíblia que usam não diz nada a respeito a eles. Eles é que acham que a Bíblia fala para eles. São todos enganados e enganando a todos, pois as Escrituras foram feitas para guiar os remanescentes de Israel e mais ninguém.
Quarto item, por que elas existem? As religiões existem para construir uma história que teria um final esperado pelos remanescentes. Quinto item, qual o seu papel principal na história? O seu papel principal na história é proporcionar a estabilidade das nações, pois sem religião o mundo não poderia existir. A religião impõe respeito aos homens e o mundo não subsistiria sem as religiões na terra. Tudo obra da mão do benfeitor, Yahweh, o Criador de todas as coisas. Sexto item, para que servem as religiões? Para servir como suporte para a estabilidade e habilitação dos remanescentes. Sétimo item, qual o seu final? O final de todas as religiões é cinza. Portanto, ó remanescentes, saiam do meio delas, porque o seu final está se aproximando. As nações são para o eterno como um pingo d'água que cai num balde na areia do mar. Isaías 40 e verso 17. Meus amigos e minhas amigas, por hoje é só. Eu queria apenas fazer estes esclarecimentos para que vós possais entender melhor os significados das nossas origens. E se alguém precisar de mais esclarecimentos, é só falar comigo. Entre no meu Face, Ivan Lopes, e eu estou aqui para te ajudar. Tchau, tchau.